Olá a todos. Hoje iremos falar sobre o nosso artigo científico publicado na plataforma do ECAD. O tema do nosso artigo é Política Pública no Desenvolvimento Sustentável. Os autores são o Leonardo Henrique, Kemuel Franchini e o Nilmar Souza. O roteiro do nosso artigo ele se iniciará pela introdução, logo após vai vir a fundamentação teórica, metodologia, resultados de discussões, considerações finais e as referências bibliográficas. Bom, a introdução do nosso artigo, ela aborda a questão das políticas públicas e do desenvolvimento sustentável. As políticas públicas, elas abrangem questões da ordem pública, tendo um leque muito grande para ser compreendido. Elas são programas de ação governamental, tendo como objetivo organizar os recursos à disposição do Estado às atividades privadas. Ou seja, são planos do Estado, programas e projetos destinados a atender à sociedade. Com isso, o crescimento acelerado da população e as mudanças econômicas podem vir a estimular problemas ambientais da sociedade. Com isso, a política pública ela tentou promover a sustentabilidade, com o fator de reconhecimento para a restrição ecológica. Com isso veio o desenvolvimento sustentável. O objetivo geral do nosso artigo, ele busca analisar a produção científica sobre o tema proposto, que seria políticas públicas no desenvolvimento sustentável, entre os períodos de 2010 a 2020. Já o objetivo específico do nosso artigo, ele tem o objetivo de quantificar os estudos existentes sobre esse tema que é abordado. E com isso separamos a temática sobre estes estudos. Já a fundamentação teórica do nosso artigo, ela se baseia no conceito de sustentabilidade, o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e o problema ecológico. O conceito de sustentabilidade, ele baseia-se na utilização de recursos da natureza. Uma das iniciativas para alcançar a sustentabilidade seria desenvolver ferramentas que buscam estratégias melhores. Para viver de uma maneira sustentável, basta ter o descarte correto de recursos e produtos. O desenvolvimento sustentável, ele depende da redução de danos ecológicos. E um dos grandes problemas ecológicos no desenvolvimento sustentável é basicamente o estoque de capital natural que nós temos, que pode não ser suficiente para atender a demanda. A metodologia utilizada no nosso artigo foi o desenvolvimento da abordagem qualitativa, assim tendo um entendimento melhor e mais profundo sobre o tema. Para a coleta de dados, utilizamos a pesquisa bibliográfica e o tipo de pesquisa foi exploratória descritiva. Já a coleta de dados e análise, ela foi a RSI, que seria a revisão sistemática integrativa. No dia 28 de fevereiro deste ano, utilizamos para a seleção de artigos a plataforma CAPES e a plataforma Sucupira para auxiliar na questão de selecionar os artigos. E com isso utilizamos o Excel para construir uma planilha organizada e ordenada. Logo após tudo isso, restaram apenas 3 artigos na nossa planilha do Excel. Bem, para melhor compreensão deste artigo, os resultados e discussões apresentam-se divididos em 4 seções, que são análise quantitativa da revisão sistemática, framework dos artigos selecionados, análise quantitativa dos artigos e discussão e proposta de agenda futura de pesquisa. Com base nos dados e informações adquiridos por meio da RSI, Revisão Sistemática Integrativa, foi possível constatar que os estudos sobre desenvolvimento sustentável nas políticas públicas em periódicos no período entre 2010 e 2020 tiveram como objetivo principal a análise de como as políticas públicas colaboram com o desenvolvimento sustentável em áreas rurais. Bem, no nosso framework, para melhor entendimento sobre o avanço dos artigos coletados neste estudo,
foi produzido um framework teórico distribuído segundo as áreas temáticas. E nesse framework foram selecionados 3 artigos. O primeiro, ele teve como objetivo a conclusão que poucas mudanças efetivas foram observadas nos assentamentos rurais do Ceará até o ano de 2010. Que grande parte das pessoas dos assentamentos não tem acesso ao crédito que gera empregos, renda e acesso à assistência técnica. Já o segundo artigo chegou-se à conclusão que houve avanços, em especial quanto à questão ambiental. E o terceiro, concluiu-se que o uso de conceito multifuncionalidade na paisagem rural e o desenvolvimento de políticas públicas superar a concepção unicamente econômica por meio da integração de fins produtivos, ecológicos e culturais. A nossa proposta de agenda futura, que é o estudo que corresponde ao tema conforme direções apontadas, nós selecionamos 5 tópicos que vão ajudar aqueles que vão fazer pesquisas e aqueles que vão fazer artigo no tema políticas públicas e desenvolvimento sustentável. Bem, desses 5 tópicos, o primeiro é pesquisa que possa servir como base para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais sobre meio ambiental, na redução de consumo e o desenvolvimento sustentável com a agilidade empresarial. Por quê? Porque a educação é o primeiro passo para formar cidadão consciente e que farão diferença durante as suas vidas adultas. O segundo tópico, pesquisa que descreve exemplo de locais de sucesso de referências nos campos específicos sobre as políticas públicas voltadas no território nacional, tal como, por exemplo, de ações de colaboração mútua entre o setor público e o privado. O terceiro, pesquisas que investiguem boas práticas no desenvolvimento de políticas públicas em outros países. O quarto, pesquisa que privilegiam o desenvolvimento sustentável nos segmentos de energia, conservação de solo, resíduos e entre outros, sempre com foco no foco de instituir as políticas públicas. E o quinto e último tópico é pesquisa que permite assistência técnica muito carente na maioria dos assentamentos rurais, que no caso ele é essencial para o sobrevivimento, para a sobrevivência, sendo necessário um esquema de orientação. E nas nossas considerações finais, o objetivo deste estudo foi de forma integrativa e sistematicamente analisando as contribuições em periódicos brasileiros que abordaram problemas políticos públicos no desenvolvimento sustentável, publicados na plataforma CAPES durante um período de 10 anos. Com a análise proposta, concluiu-se que há poucas publicações esparsas e não contadas nos exatos limites dessa pesquisa, uma vez que restaram apenas 3 artigos, ou seja, 4,16% da massa de dados inicial. E as nossas referências bibliográficas, separamos as 5 principais que foram usadas no nosso artigo. Bem, esse é o nosso artigo e obrigado a todos.